Olá, estamos aqui com o nosso Café Cognitivo Papo Jovem, coordenado pela professora doutora Diana Ramos de Oliveira. Eu sou a Natália. Eu sou a Júlia. Eu sou a Fabiana. E eu sou a Juliana. Nós somos estudantes da UCP de Psicologia, estamos no quarto período e hoje nós vamos bater um bate-papo sobre redes sociais. Para dar início a esse assunto, vamos começar com a pergunta por que falar sobre as redes sociais, né? Em um momento como esse, em que a gente está na pandemia, é quase impossível não falar sobre as redes sociais, que passaram a ser ainda mais presentes no nosso cotidiano, e foi justamente nesse momento que a gente passou a perceber a importância, mas também as consequências dela, né? Ficamos afastados por quase 2 anos por conta do Covid, mas as redes deram uma nova possibilidade da gente se reinventar e não permitiram que ficássemos literalmente isolados, né? Elas nos deram a possibilidade de dar um novo sentido ao nosso isolamento, principalmente na vida profissional, porque muitas pessoas tiveram que fazer o home office. E assim, é claro que nada substitui o contato físico, mas às vezes poder falar por meio de vídeo, conferência, olhando para a pessoa que a gente gosta, ouvindo aquela voz que sentimos tanta saudade, já é quase um abraço, né? Bem, mas vamos falar aqui também da outra parte das redes sociais, que traz algumas preocupações. Vocês já escutaram ou leram sobre a sigla FOMO? Por volta de 1970 e 1980, já havia estudiosos dedicados a entender melhor a ansiedade gerada a partir do medo de uma exclusão social, ou seja, um medo que está relacionado a uma perda. Daí vem então o termo Fear of Missing Out, que no português seria medo de estar perdendo algo. E só com esse nome mesmo, a gente já vê que é bem autoexplicativo, vocês não acham? Esse medo da exclusão social, na verdade, pode ser bastante presente em todos os seres humanos, já que possuímos um desejo inato por relações interpessoais. Ou seja, né, um desejo que já nasce conosco por relações entre uma ou mais pessoas. E aí, entra então esse uso excessivo das redes sociais que vemos tão presente durante a atual pandemia do Covid-19. Como o distanciamento nos impede que haja uma boa interação social e, em contrapartida, as redes sociais facilitem absurdamente essas relações, elas acabam sendo a alternativa perfeita para que possamos pertencer aos demais grupos sociais que nos identificamos, para que então possamos satisfazer essa nossa necessidade de manter relações interpessoais. Mas esse alívio que o uso das redes sociais nos proporciona, na verdade, pode vir a ser muito prejudicial, porque à medida que obtemos esse alívio temporário, podemos acabar não conseguindo mais largar. Um exemplo bastante pertinente da relação do fear of missing out, que é o medo de estar perdendo algo, com as redes sociais, é quando no mesmo instante em que a pessoa acorda, pega o celular para poder se atualizar do que aconteceu enquanto estava dormindo, podendo ser inclusive para poder ver o que foi postado nas redes pelos conhecidos mais próximos, não necessariamente, né, alguma notícia global. Então, além da ansiedade de saber o que está acontecendo enquanto estava offline, existe também a ansiedade gerada após perceber que houve um acontecimento que foi perdido. Então, a tendência é querer permanecer ali conectado para que não haja outras perdas. E é como eu falei anteriormente, né? A pessoa passa horas e horas olhando o que está sendo postado, sendo que na maioria das vezes nunca parece que é o suficiente, sempre tem algo a mais para ser olhado, né? Nossa, sem dúvidas. E dá para ser exemplificada até mesmo quando a gente está, por exemplo, estudando, ou então andando pela rua, ou você sente seu celular vibrar, ou então vê a barrinha de notificação ficar acesa, e aí não consegue simplesmente ignorar aquilo. Já vai ali quase que automaticamente parar tudo que está fazendo para poder checar o que chegou para você. E é até engraçado, porque se é uma notificação qualquer, que nem, sei lá, um lembrete do celular, avisando que a fatura foi paga, dá até uma decepçãozinha, né? Do tipo, pô, podia ser algo mais interessante. E o pior é que no final a gente não percebe o que está se passando ali. Porque se a pessoa está usando a rede social, ela está apenas se concentrando no vídeo fofinho do cachorro ou então no bumerangue do amigo na praia. Sendo que, na verdade, as pessoas que controlam essas plataformas fazem de tudo, literalmente tudo para te manter ali antenado o tempo todo.
Então, cada atualizada que você der no feed, você ganha ainda mais serotonina e ainda mais hormônios que te trazem prazer. E é por isso que fica mais difícil de largar. E bem, só nesse pouco tempo a gente já percebe a importância da psicologia, porque afinal a psicologia é o estudo do comportamento e dos processos mentais. E é o que a Natália e a Juliana estavam falando. A cada 10, 15 minutos que você pensa que está usando as redes sociais, na verdade se passaram horas. Ou seja, aquilo ali é tão minuciosamente trabalhado que até a sua percepção de tempo muda. E bom, já que a gente entrou nesse assunto da psicologia, vamos falar da psicologia. A adolescência, por exemplo, é a fase em que a gente mais busca pela nossa identidade. E esse adolescente, ao entrar na internet, pode ver quase que um mundo mágico ali. Porque ele não precisa trabalhar vergonha, trabalhar responsabilidade ou assuntos importantes. No mundo em que não se olha diretamente no olho de alguém, ou que num clique pode facilmente bloquear ou ignorar pelo resto da vida, fica tudo mais simples. Ele, se quiser, pode viver até num completo anonimato. Mas e na hora que precisar encarar o mundo real? Como ficará esse adolescente? Provavelmente pode gerar algumas complicações no psicológico do adolescente, porque querendo ou não, sempre tem aquele friozinho na barriga quando encontramos alguém. Então, para a pessoa que passa a maior parte do tempo se relacionando com as pessoas no virtual, na hora de encarar alguém pessoalmente, pode até passar por uma crise de ansiedade. É verdade. E esse lance da busca pela identidade da adolescente pode ser ainda mais afetado quando a gente lembra de como as redes sociais podem influenciar até na nossa autoestima. Os filtros feitos para tirar selfies, os padrões de beleza, é como se para se tornar bonito precisasse de toda uma modificação, né? Um afinamento no nariz, a pele toda uniforme, a boca carnuda. Sabe, a nossa beleza é tão singular, sermos tão diferentes torna cada beleza tão única. A gente precisa pensar em como essa necessidade de um padrão pode nos fazer mal. Nossa, sim. Você já observou que nas redes sociais as pessoas fazem questão só de postar os momentos felizes? Dessa forma, quem vê de fora pensa que a vida de todos são mil maravilhas e acaba parecendo que a nossa é a única que tem altos e baixos. Engraçado que as pessoas fazem isso, mas não percebem, até porque já está tão carregado isso de que devemos compartilhar só os momentos bons, que no final todo mundo sai prejudicado. O que, na verdade, é considerado um ciclo normal, né? Afinal, como saberíamos que estamos sendo felizes se nunca tivéssemos experimentado a tristeza? Sem contar que quando usamos as redes sociais, aquele brilho da tela e todos aqueles estímulos visuais nos fazem um mal tão grande. Está comprovado o prejuízo que pode afetar ao sono da pessoa, pois a luz faz com que o hormônio que nos faz ter sono meio que para de funcionar por um tempo. E vale lembrar que não temos somente pontos negativos nas redes sociais, ela também tem seu lado positivo, porque ela junta pessoas de todas as idades, etnias e culturas diferentes. Então, por mais que ainda exista um grupo de pessoas resistente à diversidade, podemos dizer que a internet une as pessoas para um bem maior, para que as mesmas pessoas possam lutar contra temas importantíssimos como preconceito, racismo, machismo, homofobia, cyberbullying e etc. Hoje em dia, a forma mais fácil de alcançar o maior número de pessoas é através da internet. Então, por isso que tem tantos jovens se manifestando nas redes sociais de diferentes formas, através das mídias por textos, vídeos, desenhos, lives. E vale lembrar que tudo isso é uma forma de demonstrar seus sentimentos, pensamentos e opinião. Ainda mais se a gente lembrar da questão da busca da identidade na adolescência. Nas redes sociais, a quantidade de comunidades diferentes que existem, sendo representadas por pessoas diferentes, que ao ler certas postagens a gente já se sente pertencente a algum lugar. A identificação é importante para a gente saber que não estamos sozinhos. Nossa, com certeza. Então, o importante mesmo é saber como usar. Por exemplo, ainda que seja uma maneira tão eficaz e rápida da gente poder se manter conectado com as outras pessoas, a gente não percebe tanto, mas a gente já está acostumado de fazer tudo tão depressa que na hora de fazer algo que demanda mais tempo, a gente já apresenta uma dificuldade para se concentrar. E dá para ver isso até mesmo quando vamos ler um livro.
É importante ter outras fontes de leitura e não ficar preso somente às redes sociais. Os livros nos fornecem essa grande oportunidade, né? A gente está acostumado a ter tudo da maneira mais rápida possível. Ou quando é preciso comprimir todo o conteúdo em um vídeo de 15 segundos para poder postar. Porque mais tempo que isso a rede social não permite. Ou então quando as pessoas passam a aumentar a velocidade para que possam ouvir um áudio no tempo muito mais curto, como se um áudio de 1 minuto equivalesse a 1 hora. Parece que está todo mundo virando máquina. Parece que está tudo ficando cada vez mais acelerado. A gente precisa pensar sobre isso, vocês não acham? Com certeza. O importante, então, é começar a fazer mudança aos poucos. Podemos começar observando as configurações do celular, por exemplo, a quantidade de horas que a gente usa cada rede social. É importante ter um controle para evitar o exagero, porque a internet é realmente algo incrível quando aproveitada da maneira correta. Você hoje pode falar em tempo real com alguém que está do outro lado do mundo. No jogo de videogame, você pode fazer amizade com pessoas de diversos estados. E já que falamos de leitura, existem inclusive várias plataformas virtuais que podemos encontrar diversos livros. E essa é uma outra forma bem proveitosa de usar os aparelhos. Afinal, tudo é questão de equilíbrio, né? Absolutamente nada em excesso faz bem. Precisamos estar a todo momento percebendo o que sentimos para a gente poder buscar o porquê desse sentimento. E é assim que, aos poucos, vamos conquistando nosso autoconhecimento, né? Mas, assim, para se conhecer, é necessário se desligar um pouco do mundo virtual. E a terapia vem com uma grande ajuda nesse aspecto. A gente passa a respeitar nossos limites, quando passamos a dar maior atenção. Com isso, as coisas acabam acontecendo até de forma mais simples, mais natural. Enfim, muito obrigada pela atenção de quem está nos ouvindo. Espero que o episódio tenha sido proveitoso para todos, todas e todes. Um grande abraço de todas nós.